O verso 21 é muito interessante, porque ele diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom no seu caminho, se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que tremendo esse texto, né? O ímpio pede emprestado e não paga. Esse é uma questão muito séria, porque as dívidas que nós temos, elas nos perseguem. Quando você faz uma dívida com alguém, enquanto essa dívida não for paga ou perdoada, ela vai te perseguir. E essa é sempre uma coisa muito difícil de lidar. Porque quando uma pessoa não tem a preocupação de pagar suas dívidas, o coração dela é revelado como um coração ímpio. E isso, nos nossos dias, é muito sério, porque muitas pessoas, elas aprenderam a viver assim. Muitas pessoas aprenderam a viver sem gerar as coisas. Elas aprenderam a viver daquilo que os outros geram. Por que que essa situação de pedir emprestado e não pagar é tão séria para Deus? Porque isso é uma enfermidade de alma, é uma doença. E isso revela a impiedade do coração humano. Nós temos que gerar, nós temos que produzir. E quando a gente contrai uma dívida, isso pode acontecer, e você não puder pagar, você tem que buscar o perdão dessa dívida. Porque o ímpio, ele não se preocupa com isso. O ímpio não se preocupa no mal que ele causa, nem no dano que ele provoca. Se ele emprestou, ele empenhou a palavra que vai pagar. Então, se ele vai pagar, se ele diz que vai pagar, ele tem que pagar. Ainda que, como eu disse, seja com um pedido de perdão, com um entendimento com essa pessoa, mas ele tem que fazer. Porque o texto diz que o justo, ele tem um procedimento diferente, porque o coração do justo é um coração doador. O coração do ímpio é o coração aproveitador. Então preste atenção na diferença. O coração do ímpio é aproveitador. O coração do justo é doador. O ímpio, ele pega emprestado e não paga, né? E isso é premeditado. Ele pega e fala, se der eu pago, se não der eu não pago, e ele nunca paga, né? Porque ele é aproveitador. Esse não é o coração de Deus. Deus não está nisso. Esse dinheiro nunca será abençoado, essa pessoa nunca será próspera, o diabo vai ter legalidade nesse dinheiro, ele sempre vai estar devendo, ele sempre vai estar precisando, vai ser assim a vida inteira. Por quê? Porque ele está se comportando como ímpio. Então ele é aproveitador. O justo não. O justo é doador. O justo, ele dá, ele sequer empresta. Então se ele pode fazer alguma coisa por alguém, ele vai lá e ele faz. Ele socorre aquela família, ele socorre aquela pessoa, ele socorre o pobre, o aflito, o moribundo, né? Evidente, o ímpio, ele é o agiota, que diante da situação do moribundo, diante da situação da pessoa difícil, da pessoa que está sofrendo, ele vai lá e ele ainda tira o pouco que a pessoa tem.
Isso é o pior nível de impiedade. Por isso que todo agiota, irmão, é ímpio. Não existe agiota crente. Não existe agiota santo, salvo. Não existe. Todo agiota é ímpio. Todo, independente de qual o nível de agiotagem dele. Por quê? Porque ele está espoliando, ele está tirando com juros extorsivos, abusivos. Não é? Já o justo não, o justo ele se compadece, o justo ele vê a situação real da pessoa e ele vai lá e socorre. Eu não estou falando de gente que está fazendo investimento, do tipo eu estou emprestando para você fazer um investimento para você ganhar dinheiro e dividir esse dinheiro comigo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele cara que vê a situação do outro, que é uma situação muito ruim, de vida ou morte, e ele vai lá, espoleia, ele tira o pouco que tem. Naquele tempo, até os filhos eram tirados e vendidos como escravos dos seus pais por causa de dinheiro emprestado. Então, eu queria que você entendesse que quem tem o coração justo, ele não pensa em ganhar dinheiro com o outro. Irmãos, isso é o maior absurdo, né? O que você pode pensar é em produzir alguma coisa junto com outra pessoa e vocês ganharem juntos. Agora, você usar outra pessoa para você obter lucro para você, isso é um coração vazio. Tem um buraco aí, você talvez não perceba. Tem um buraco aí, você não consegue considerar essa outra pessoa como um igual. Então, o que Deus está nos mostrando por esse salmo é que o nosso coração tem que ser, primeiro, um coração honesto. Primeiro, buscar em Deus prosperidade para nunca precisar pegar emprestado. Se você for fiel, você nunca vai precisar disso. Mas se em algum momento, por algum motivo, você precisar a fazer isso, você honre e pague o seu empréstimo. Não deixe de pagar. E se você por algum motivo não pôde pagar, motivo justo, você não pôde pagar, então que você busque o perdão. Mas essa pessoa que pode ajudar o moribundo, que está sofrendo, que está em dificuldade, às vezes dentro da família, dentro da igreja, na comunidade, no trabalho, gente que realmente merece, né? Gente boa, que está passando um momento difícil, uma enfermidade, um problema na família, um filho doente. Às vezes a gente não tem noção o que é a vida de uma família que tem uma criança com deficiência física ou mental, todos os níveis de estresse, os remédios, como tudo isso é difícil, é caro. E se você pode ajudar, ajude. Você sabe que o apóstolo João diz que quem pode fazer o bem não faz, aliás, Tiago, perdão, diz que quem pode fazer o bem e não faz comete pecado. Quando eu posso ajudar uma pessoa e não ajudo, eu estou pecando. Eu tenho que fazer. Então você, meu irmão que está me ouvindo, por favor, honre os teus compromissos, pague teus votos, pague tuas dívidas. Não fique com pendências, porque isso é o ímpio que vive assim. Isso tem que te incomodar. Se você não vê solução, então procura essa pessoa. Peça a ele que te perdoe, busque o perdão dele. Porque enquanto não houver perdão, você não vai ter paz. Esse perdão é necessário para que você tenha paz. Por isso que nunca é indicado pedir emprestado. Nunca. Essa é uma coisa que a gente tem que evitar ao extremo, emprestar alguma coisa de alguém. Agora, se você fez, tente reparar isso com sabedoria. Porque o justo não fica em paz enquanto ele não resolve as coisas. Agora, se você tem recurso, não seja avarento. E não feche os olhos para os que estão sofrendo. Deus nos dá recurso também para abençoar as pessoas. Por isso que a Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas e uma hora ele volta para você. Mas você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você não sabe onde você vai estar. Você não sabe o que vai acontecer com um filho teu, uma filha sua. De repente você precisa de alguém que cuide do seu filho em algum lugar do mundo.
e esse pão que você lançou hoje sobre as águas vai encontrar o teu filho lá onde ele precisa de você. Então eu queria que você fosse responsável com essas questões, porque elas determinam muito do nosso caráter, fala muito a nosso respeito. Então, a Bíblia não tem nenhuma dificuldade de chamar de ímpio aqueles que vivem pegando dinheiro emprestado dos outros e não pagam. Infelizmente é assim. E se você se arrepende disso, meu irmão, então busque reparar isso que você fez. Porque Deus não tem parte com quem vive nessa vida, com quem age dessa maneira, com quem tem prazer nessas coisas. E o texto, ele continua nos dizendo que aqueles que amam ao Senhor, eles são abençoados. E mais uma vez, eles possuirão a terra. Isso é tão reiterado aqui nesse capítulo, ou nesse número, nesse Salmo 37, né? É tão reiterado isso aqui, herdarão a terra, herdarão a terra, herdarão a terra, porque é o que Deus quer te dar. Deus quer te dar as bênçãos desse lugar para você. Deus quer que você usufrua disso aqui. Isso é para você. Agora você tem que estar no lugar certo, na posição certa, para que você possa de fato usufruir. Agora, o Senhor, ele firma, olha só, os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Quer dizer, quando você tem a atitude certa, os teus passos estão na direção certa, você está fazendo a coisa certa, você está buscando o que é honesto, buscando o que é verdadeiro. Ora, Deus vai te ajudar, Deus vai sustentar você nisso. Às vezes a pessoa que tem um pouco mais, ela fala, se eu der agora para essa pessoa, vai me faltar lá na frente. Se eu ajudar essa família que está necessitada com esse dinheirinho que eu tenho, vai me faltar lá na frente. Mas o texto está dizendo assim, ó, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Quer dizer, Deus vai te fortalecer e vai se alegrar no teu caminho. Que coisa melhor que isso, meu irmão? Você alegrar o coração de Deus com uma atitude? Você acha que Deus vai te abandonar, que Deus vai te esquecer? Jamais Deus fará isso. Deus vai cuidar de você, assim como você cuida. Quando a gente cuida de um dos pequeninos de Deus, quando a gente cuida de uma pessoa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente está ajudando, está cuidando, Deus também está cuidando da gente, está cuidando de mim, está cuidando de você. E isso alegra o coração de Deus. Olha aqui, olha, esse é um caminho que traz alegria ao coração dele. E aí ele diz assim, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, quer dizer, você vai ajudar, você vai socorrer, mas se você cair, vamos supor que tenha um problema aí, veio um plano Collor desse da vida, não sei quantos se lembram, né? Que alguns irmãos tinham economias e veio um plano Collor desse, tirou todo o dinheiro de todo mundo, você ficou sem nada, né? Ou veio um coronavírus desse e todo mundo começou a viver uma pandemia, um problema, a dificuldade do comércio, mas você é um homem justo, você ajudou pessoas, você socorreu, talvez você nem tenha uma economia porque você atendeu tantas pessoas que você pôde ajudar, mas o Senhor se alegrou no teu caminho, o Senhor viu o teu coração bom, e Ele está dizendo, você não vai ficar prostrado aí não, isso pode ter derrubado a tua economia, derrubado o teu comércio, os teus negócios, mas o Senhor vai te pegar pela mão, não é? E ele diz assim, olha, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Quer dizer, você está fazendo justiça, você está ajudando pessoas, você está abençoando, você está fazendo aquilo que é certo. Você não vai mendigar, nem você, nem seus filhos. Deus não vai permitir que você mendigue. Nem você e nem os que virão depois de você. Essa bênção não se restringe a você, ela continua, porque o que você semeou, o que você plantou, ou seja, esse pão que você lançou sobre as águas, ele continua rodando e vai alcançando os teus filhos no futuro. Então, por favor, meu irmão, não tenha medo de fazer o bem, não tenha medo de fazer o bom. É incrível como o diabo põe esse medo no coração das pessoas. Medo de ajudar, medo de ficar sem. Depois vai faltar para mim.
Às vezes na igreja tem um desafio, a entrega de uma oferta, a pessoa tem aquele medo de que depois pode faltar, de que pode vir um momento difícil e ele não vai ter o recurso para poder resolver uma situação ou outra, mas a Bíblia diz, não importa, eu estou com você, você fez a coisa certa, você ajudou, você serviu, a minha mão está estendida para te levantar, se cair eu te levanto, eu te sustento, eu te conduzo, eu te levo. Ora, se a gente não quer conhecer Deus assim, meu irmão, então, que Deus é esse que a gente diz que tem, que serve, que ama? Não é? Então, não tenha no teu coração, meu irmão, medo de ser justo. Não tenha medo de ser doador. Seja doador. Abençoe. Sempre ore e peça a Deus direção para fazer. Mas nunca tenha medo de fazer. Quando Deus te mostra a pessoa a quem ajudar, a família a quem socorrer, o necessitado, não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de trazer sua oferta, não tenha medo de ajudar num projeto. A gente sempre terá motivos, irmãos, para não ajudar. Né? O ímpio sempre tem um motivo para não ajudar. Ele diz, ele não merece, ele não tem a disposição que eu tenho, há corrupção nesses lugares, há gente que não é digna ali, está sofrendo porque seus pais pecaram, ou seus avós, sei lá, isso aí sempre haverá argumento para a pessoa não fazer. Mas eu gosto de fazer, porque eu acredito que o justo sempre tem esse coração. E depois você tem uma promessa, está aqui. Você pode ficar tranquilo, meu irmão. Se o teu coração é assim, nunca, nem você, nem sua descendência vai mendigar. Deus vai cuidar de você para sempre. Que seja esse o teu coração. Então, não pegue emprestado. Se pegar, pague. Se não puder pagar por qualquer motivo que passou da tua medida, busque o perdão. Você que tem e pode ajudar, ajude, doe, sirva. Não seja agiota com esse dinheiro, seja doador do que sobra e não espoliador. E deixa a mão de Deus te guiar e te prosperar. Amém? Deus abençoe sua vida e que esse Salmo 37 realmente tenha sido uma bênção para você, porque ele termina dizendo assim: passei, eis que desaparecerá. Procurai-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Portanto, o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Você viu a diferença? O justo não vai nem mendigar o pão e nem a sua descendência, mas a descendência do ímpio será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. E sobre isso, o Salmo 90 todinho falamos, né? O Senhor é o meu refúgio, em quem eu me refugio. Então você depois pode ir lá para o Salmo 91 e você vai aprender muita coisa sobre refúgio lá. Mas eu queria deixar com você esse recado quando a gente encerra o 37, para você ter o teu coração no lugar certo. Não se empolgue com lucro não, irmão. Viu? Não se empolgue. Quando você tiver dinheiro, use dinheiro para produzir. Deixa eu te dar um último recado. O crente não deve guardar dinheiro. O crente deve empreender. Se você tem dinheiro, empreenda. Se você tem recurso, empreenda. O dinheiro, nós não guardamos dinheiro para ter segurança. Quando a gente tem dinheiro, a gente investe para ajudar mais pessoas, criar empregos,
né, fazer projetos. Então, nós somos, por natureza, empreendedores no reino de Deus. É assim que você tem que fazer. Amém? Deus abençoe sua vida, viu? E nós vamos estudar o próximo salmo, que será o 42. Tenho certeza que você vai gostar muito. Um beijo no seu coração.